Salve Maria, Jaqueline aqui para contar para você hoje a história de São Tiago Menor. Você conhece? Tiago, filho de Alfeu, provavelmente era chamado de o Menor por ser de estatura menor ou por ser mais jovem que o outro Tiago. Era também chamado de o Justo devido à sua grande piedade. Ele trabalhou nas proximidades de Jerusalém, onde se acredita que ele tenha sido bispo. Ele é o mais controverso e mais estudado dos apóstolos. Esse Tiago seria o mesmo Tiago da Epístola de Tiago, que começa chamando a si próprio de servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O que pode indicar com isso? Que ele era um título oficial da igreja da época, né? Tiago usa o tom de quem era bem conhecido na igreja e acostumado a usar de sua autoridade. Autoridades bíblicas consideram esse Tiago, filho de Alfeu, como Tiago, irmão do Senhor. Mas entre os estudiosos, debate-se a questão da identificação desses dois personagens com o mesmo nome, Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, irmão do Senhor. As tradições evangélicas não nos conservam narração alguma sobre um nem sobre o outro, em referência ao período da vida terrena de Jesus. Acham que talvez tenha havido dois com o nome de Tiago, um filho de Alfeu e um dos 12 apóstolos, e o outro, o irmão do Senhor, que provavelmente seria um primo em primeiro grau, do qual a maneira semítica, né, é considerado irmão, que quer dizer assim, né, que naquela época não existia a palavra primo, né, todos eram irmãos. O nome Tiago Menor é definitivamente referido ao filho de Alfeu, por causa da referência em Marcos, capítulo 15, versículo 40, onde ele é chamado de Tiago Menor. Teria sido o primeiro bispo de Jerusalém e um dos pilares da igreja, o qual São Paulo consultou sobre os evangelhos. Tiago Menor, apóstolo de Cristo nascido em Nazaré, primo de Jesus e irmão de Judas Tadeu, era filho de Alfeu, um irmão de São José e de Maria de Cleofas, que seria prima irmã de Nossa Senhora. Tiago entra em ação como bispo de Jerusalém após o martírio de Tiago Maior e após o afastamento de Pedro de Jerusalém. Tornou-se um membro altamente respeitado pela recém-nascida comunidade cristã em Jerusalém e é considerado o primeiro bispo de Jerusalém cuja igreja dirigiu por cerca de 20 anos. Em nome desse Tiago está particularmente relacionada a carta que tem o seu nome. No cânon do Novo Testamento, ela ocupa o primeiro lugar entre as chamadas cartas católicas, isto é, destinadas não só a uma igreja particular, como Roma, Éfeso, etc., mas a muitas igrejas. Trata-se de um escrito bastante importante que insiste muito sobre a necessidade de não reduzir a própria fé apenas a uma mera declaração verbal ou abstrata, mas de expressá-la concretamente em obras de bem. Em outras coisas também, ele convida-nos à constância nas provas alegremente aceitas e à oração confiante para obter de Deus o dom da sabedoria, graças à qual chegamos à compreensão de que os verdadeiros valores da vida não consistem nas riquezas transitórias, mas antes em saber compartilhar as próprias substâncias com os pobres e com os necessitados. Durante a perseguição dos cristãos na Palestina, segundo o historiador Flávio José, o apóstolo Tiago teria sido condenado por se recusar a denunciar os cristãos, sendo assim apedrejado até a morte. No entanto, há uma outra tradição antiga que sustenta que Tiago foi lançado do pináculo do templo. Apesar de muito ferido, ainda pediu perdão para os seus inimigos, pelos seus inimigos, né? Que mesmo assim ainda lhe agrediram com violência. São Tiago é um dos nomes mais importantes da história da igreja, né? Ele teve papel fundamental na igreja de Jerusalém, né? Foi o seu primeiro bispo. Ele se destacou a afirmar que os pagãos podiam ser acolhidos na igreja sem antes terem de se submeter à circuncisão. E além disso, São Paulo diz que Jesus apareceu especificamente para ele. Ali em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 7, São Paulo conta isso. São Tiago Menor foi e continua sendo uma figura muito importante na história da igreja.
A sua contribuição para o crescimento da igreja foi fundamental. Sua carta é lembrada até os dias de hoje como um dos livros mais importantes do Novo Testamento, onde está escrito a famosa frase: "A fé sem obras é morta". São Tiago Menor, rogai por nós.